Vamos lá começar mais uma live do Espaço Ser, aguardando o próprio Instagram chamar as pessoas para participarem hoje conosco de uma noite especial, com um psicólogo extremamente especial, que é o Marcel Valois. Oi, Bel, tudo bem? Oi, Mamis, tudo bem? A gente está aguardando o pessoal entrar. O Marcel já entrou. Oi, Sil. Hoje tem uma live bem especial com o Marcel. Esperar as pessoas entrarem. O Marcel me chama aqui para a gente colocá-lo na tela também. E vão apertando aí a asa delta, como diz a Sil, para ir chamando o pessoal, que hoje é uma live não só de informação, de orientação, de dica, mas de relato pessoal também, né? Acho que bastante produtiva. Saudades, Bel. Logo, logo nos veremos, se Deus quiser. Aguardando só o Marcel chamar para entrar aqui. Marcel só solicita participação ao vivo, daí a gente já começa. Marcel, psicólogo, neuropsicólogo, ele vai se apresentar aqui, Sil. Já, já. Vão chamando as pessoas para entrarem e compartilhar esse momento conosco. Aguardando, o Marcel já entrou, só precisa solicitar participação aqui. Olá, boa noite. Marcel, aparece para você assim um símbolo rosa, ou então você sai e entra de novo. Quando você entrar, vai aparecer um ícone, solicitar participação ao vivo. Para você aparece um... Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Vamos ver. Conseguiu, Marcel? Vamos lá. Vê se deu certo aí. Só você aceitar aí a participação. Aguardando. Agora deu. Oi, Ivan. Oi, Rê. Tudo bem? Regina sempre presente. O Van, o meu produtor dos cachos. Marcel, conseguiu aqui? Eu te enviei uma solicitação, Marcel. Oi, Mara. A gente está só aguardando aí o Marcel entrar. Vamos lá, fazendo uma transmissão. Eu te chamando, tá, Marcel? Vamos lá, você tem que entrar aí agora. Eu te mandei uma... Dando o Marcel aí, Marcel. Vamos lá. Agora deu. Agora deu, estamos aí. Pá. Marcel, primeira Olá, coisa, boa tudo noite. bem? Boa noite. Uma coisa que a gente avisa o pessoal logo de início, antes da gente começar, enquanto o povo vai entrando, chamando os colegas, é que tem uma flechinha, uma asa delta, daí a gente vai clicando aí, vai chamando a galera para participar. Tava falando que a gente tem uma noite hoje bem especial, né, Marcel? Primeiro, é um prazer enorme ter você com a gente, né? Vou falar já, ter você na equipe e fazer uma live com você, né? Então, a gente... do Espaço Ser, que somos todos do Espaço Ser, super agradecemos aí você ter aceitado o convite e engrandecer, abrilhantar ainda mais a nossa noite aqui com a experiência pessoal e dicas e orientações com relação aí ao TDAH, né? Então, primeira coisa, eu vou aí falar, né, que live é essa, como que a gente... Saiu. Tudo bem? Pronto. Deu? Tudo jóia. Vamos lá, a live TDAH na vida adulta, um bate-papo com o psicólogo TDAH. Então a gente tem aqui conosco essa noite Marcel Valois Chucre. Acertei a pronúncia? Certinho. Então tá ótimo. E eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar antes, Marcel, porque às vezes a gente esquece de se apresentar e tem pessoal que te conhece, não me conhece, então a gente já começa a bola, eu e a Silvana, de esquecermos de nos apresentar. Quem é essa, né? Acontece. Então, eu sou a Luciana Chatanier Borges Lauretti. Primeira vez que eu falo Chatanier, porque acho que a gente também tem essa proximidade do sobrenome aí francês, né? Que a gente não tem nada de francês a princípio, mas o nome tá aí, né? Nem um pouco. E eu sou bióloga de primeira formação, psicóloga
de segunda formação, especialista em terapia cognitiva comportamental, sócia do Espaço Ser junto com a minha irmã, com a Silvana Pérez, e a gente tem uma equipe no Espaço Ser multidisciplinar, com várias áreas aí, né, conectadas, interligadas e trabalhando em conjunto, que somos nós psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, Psicopedagoga, psiquiatra, cirurgiões dentistas, né? Tem uma equipe, acho que não esquecemos de ninguém, uma equipe bem grandona. Aí, diferenciada. E a novidade, que a gente já fala aqui em primeira mão, Marcel, que o Marcel não conhece ainda, já já vai conhecer, nós mudamos de local. Então, quem já nos conhece, a gente está no centro comercial, mas num outro local, num prédio que está super já energizado, já está super. O Fernando acabou de entrar. De conhecer. O Fernando está lá, ó, no Espaço Novo, arrumando lá. Ah, legal. E a gente vai já divulgar pra gente aqui também. Sim, sim, né? Tudo junto. Então, gente, é um prazer enorme a gente começar essa live. Uma coisa bem importante que eu não posso esquecer de mencionar é que descobrimos aí nessa conexão com o Marcel no Espaço Ser que a gente tem especialização no mesmo lugar, a gente fez aí terapia cognitivo-comportamental no Veda, né? A gente fez aí TCC no CTC Veda e isso é um prazer enorme saber que a gente frequentou por questão de 6 meses, né, o mesmo espaço, os mesmos professores. Uma diferença muito pequena. E é muito gostoso. Marcel, bola com você, se apresenta, fala do seu currículo, onde você atua, tuas áreas, e fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer e se conectar aí à tua história. Vamos lá. Rapidamente, eu sou psicólogo de formação, né? Em seguida, comecei a trabalhar em saúde pública, né? Na prefeitura de Carapicuíba, depois na de Santana de Parnaíba. E na prefeitura eu atuei principalmente nos centros de atenção psicossocial, né, que faz parte da rede de atenção à saúde mental. Então, trabalhei muitos anos tanto com adultos com transtornos mentais, quanto com crianças e adolescentes também. E aí, no infantil, muito com crianças com TDAH também, né, entre outras questões. Sou neuropsicólogo, né, também. Foi minha primeira especialização em neuropsicologia. Também fiz, uns 2 anos depois da neuropsicologia, eu fiz reabilitação neuropsicológica e também a terapia cognitiva comportamental, por último. Atualmente atuo apenas em consultório, né? Então, no Espaço Ser, já... Quanto tempo tem? Acho que já passou de um ano, talvez. Acho que sim, né, Marcel? Acho que já passou de um ano. Que esse ano... E o negócio foi gostoso. Né? Esse ano a gente está atemporal. Eu falo que eu estou atemporal. Né? A gente chega numa quinta-feira, a gente fala, tá com o paciente, fala, hoje pelo menos acontece, nossa, hoje é terça, quinta, porque parece que todo dia a gente tem que ficar nomeando, né? Mas enfim, vamos lá. E o engraçado no negócio do Espaço Ser, né, Marcel, é que vem uma pessoa e conhece um colega, daí foi a Lu Formes que te indicou, né? E daí um conhece o outro, vão indicando e a gente vai criando essa equipe tão gostosa de trabalhar. Né? Isso, né? E eu descobri recentemente que o Rafael Suan trabalhou com vocês também, né? Um tempo. Sim, né? Ele esteve numa live comigo faz um mês, acho. Isso, Foi aí que eu descobri. Então, o Rafael que me empurrou para TCC. Super agradeço. Ele que falava, Lu, vai fazer TCC, vai. Daí eu fui, ele foi até o meu supervisor aí, lá da monografia, e é muito gostoso, né? Acaba todo mundo se conhecendo. Marcel, com que idade você atua? Se atende qual faixa etária? Fala para o pessoal saber um pouquinho também. Vamos lá. Em avaliação neuropsicológica, eu atendo desde crianças, né? Geralmente a partir da primeira série, do primeiro ano, né? Eu não avalio pré-escolares. Mas a partir aí de uns 8 anos para frente, 7 ou 8 anos para frente, já tô atendendo, né? Então, adultos, adolescentes, idosos, com as mais diferentes necessidades, né? Ou problemáticas aí para quais tem demanda para essa avaliação. E em psicoterapia eu atendo apenas adultos, em terapia cognitiva. Tá, tem uma experiência grande. Marcel, conta pra gente como surgiu o interesse pela psicologia. E aí, o que despertou que você foi pro caminho da psicologia?
Aham. É, eu comecei na psicologia foi muito por conta, na verdade, da minha ex-esposa, né? Tá, ela Foi também era a psicóloga? psicologia, não, advogada. Ah, tá. A minha primeira opção, quando eu estava no ensino médio, era fazer história, né? Era Ah, história ou geografia, e terceira coisa que eu pensava era psicologia, né? uhum. E já tive contatos com psicólogos antes, né? Porque já a escola me mandava para psicólogo, tal, essas coisas assim, Tá. mas nunca cheguei a frequentar quando era menor, né? Mas enfim, mas passei por uma avaliação ou outra, conheci dos psicólogos, tive vários amigos, né, da minha mãe, e depois eu fui conhecendo alguns psicólogos também, com quem fiz amizade, e isso gerava um interesse, mas ainda não era, né, nada assim que eu pretendia. E Uhum. aí, no, prestando vestibular, resolvi, por conta da minha, na época, minha namorada, né, ela Uhum. falou, poxa, tenta, né, psicologia, eu acho que você leva jeito, tal, não sei o quê, né, quem sabe, né? E Uhum. aí, a partir daí, fiz primeira aula, primeiros dias de aula, eu falei, é isso, Se apaixonou. né? Me apaixonei e nunca mais pensei em fazer história. Vontade eu já tive de novo, mas assim, nada que eu realmente acho que vá, não, nossa, eu quero ir ser historiador agora. Não. Oh, mas que legal, Marcelo. Mais uma coisa em comum aí com o pessoal do espaço. Quase você foi para a área da educação, né? Porque o espaço ser aí, o ser Por quer dizer pouco. saúde, educação e reabilitação. E Aham, assim, eu fui aham. trabalhei em escola, né? Bióloga também na área da educação, a Sil também. Então tem o pessoal, a Miles, o pessoal todo ligado à área de educação também. O Da Fernando, que é educação. dentista e é biólogo e trabalhou anos em Sim, escola junto comigo. Então quase você também tem um pezinho lá, né? Quase foi para a história. por pouco. Também, né? Bom, vamos tocar porque a gente vai Vamos passando o lá. tempo e eles, você sabe que derruba a live em 1 hora. A gente tem que ficar atento ao Ah, é horário aí. verdade. E aí eu peço para você ficar atento. Eu vou tentar Vou, também, mas vou eu tentando sou aí muito fora. conectar aí ao tempo para a gente não se perder. Mas vamos lá. Tá Marcelo, eu legal. acho que essa live é bem especial, não só porque ela trata de um tema muito importante, muito falado hoje, né, muito divulgado, com o qual a gente lida quase diariamente em consultório, em sala de Aham. aula, enfim, mas também porque além de informação, dica do seu trabalho com TDAH como psicólogo, neuropsicólogo, a gente vai abordar e destrinchar um pouquinho a tua história, né? Que você tem É, diagnóstico de TDAH, então além disso tem um relato pessoal que eu acho que é extremamente enriquecedor. Então, começando por aí, como se deu o teu diagnóstico, Marcel? Como é que foi quando você soube, como e quando? Né, assim, não tá. entrando muito com o pé na tua história já, mas assim, e aí, surgiu o TDAH na tua vida? Como? Como é que foi esse diagnóstico? Sabe aquela história, assim, acho que eu tenho que só voltar um pouquinho, mas é Sim, bem sim, pouquinho. Depois eu claro. falo um pouco de outras coisas mais da infância, mas na psicologia, né, acho que você sabe, né, a gente vai tudo que a gente aprende dos transtornos, das síndromes, do não sei o que, a gente acha que a gente tem um pouco, né? Se identifica. E se identifica com um monte de coisa. Sim, sim. O TDAH, eu lembro que na faculdade a gente não estudou muito, foi muito por cima. Uhum. Mas lembro que sim, que algumas coisas ali já me chamavam a atenção, né? Falava, poxa, acho que isso não parece comigo hoje apenas, né? Mas parece comigo lá atrás, na minha Tá, história, né, de vida. tá. E depois, ok, acabou a faculdade, nunca mais pensei muito nisso Uhum. e fui para especialização em neuropsicologia. Lá, além de ter aulas, né, mais específicas, né, de síndromes na infância, da neuropsicologia infantil, neurodesenvolvimento, Uhum. que foi também ali me trazendo algumas coisas, né, de falar, poxa, né, eu me encaixava tanto nisso quando eu era criança, né, adolescente e tal. Uhum. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muitos colegas com diagnóstico de TDAH, Tá. né? E aí a gente foi sempre conversando, né? E aí eu fui me identificando muito com eles também, né? E Uhum. aí isso começou a ficar mais, poxa, será, não sei o que, tal, né? E falavam, vai no médico, dá uma olhada, conversa, tal. Mas ainda demorou um tempo. Tá. Saí dessa especialização, fui fazer a reabilitação. Não, foi antes da reabilitação.
eu fui fazer um curso de 6 meses de neurodesenvolvimento, né? E lá, então, também era muito focado na infância. Então, tinha muita coisa sobre TDAH. E nessas aulas, vira e mexe, conversava com o professor, com o colega, perguntava alguma coisa, tirava dúvida. E uma professora, psicóloga, lá do Nani, né, ali na Unifesp, uma hora, com ela eu nem tinha perguntado muito a respeito. Ela que chegou para mim, ela falou, Marcelo, eu venho observando você, né? E eu acho que você tem, Tá. né? E eu falei, olha, eu já vinha namorando essa ideia, né? Eu já vinha namorando essa possibilidade, né? Então Já já tinha era alguma acendido coisa uma que eu luzinha. já fazia um tempo, né? E aí a gente conversou, ela me indicou, né, psiquiatra para ir conversar, tal. E aí o diagnóstico foi feito em algumas consultas, né? Não foi na primeira, acho que foram umas 3, 4 consultas ali para se chegar no diagnóstico. Tá. E foi assim, né? Então Tá. não foi uma grande surpresa, né? Não recebi, foi um alento saber desse diagnóstico para mim, né? Tá. Porque me ajudou a explicar muitas coisas da minha vida na infância e na vida adulta também. Mas então é recente, o diagnóstico em si é uma coisa mais recente, não Sim, foi lá atrás. não, é mais recente. Foi ali 2015, 2014, 2015. Tá, tá. Vamos então voltar um pouquinho no tempo, né, e tentar Vamos até lá. compartilhar esse histórico pré-diagnóstico, né, antes Aham, de saber de constatar, porque foi mais uma constatação, como você falou, né? Você já se achava, aham. já constatou que sim. Que características do teu perfil, características suas lá na infância, lá o que você lembra, que você até se Aham, conectou, começou a observar e falar, puxa, acho que sou agora na neuropsicologia e tal, mas e sim. dificuldades, situações que você consegue se remeter e falar assim, puxa, passei por isso, TDAH, passei por isso. Vou dar uma pausa um Tá. segundinho. Oi, Rô, a Rosane acabou de entrar, é a Claro. nossa próxima livista, sei lá como é que fala. A gente vai Ah, fazer uma live com a Rô, que é uma psicóloga, também trabalha numa escola em região, a semana que vem, terça que vem. Bem-vinda, Rô. Somos nós legal. na próxima semana. Marcel, desculpa, vamos lá. Bem-vinda. E Imagina. aí, o que assim na tua infância vem, se remete a essas características ou situações difíceis que você passou que acho que vale a pena aí trocar Tá. com o pessoal? Principalmente na escola, né? Tá. Deixa eu só acrescentar uma informação. Hum, Eu tenho TDAH de predominância desatenta, né? tá. Então, desatento, desorganizado, né? Uhum. E pelo que eu me lembre, né, pelo que eu vou pensando na minha história, reconstruindo a minha história, sempre fui. Eu nunca fui hiperativo, né? Hiperativo de comportamentos agitados, hiperatividade, mas eu sou impulsivo também, que é o Tá, lado ali, hiperatividade e impulsividade. Eu fiquei mais com a impulsividade. tá. Quando criança, era principalmente com questões da escola, né? Que é onde aparece mais, né? Tá. Então, tive muita dificuldade no início na alfabetização, acho que nem não na alfabetização, mas acho que de lidar com organização para estudo, de material, de prestar atenção nas aulas, de copiar a matéria da lousa. Então eu sempre estava atrasado, a professora já estava lá no final da lousa, eu estava na primeira parte, né? Uhum, uhum. Você tem essa Eu bombei lembrança. 2 anos na escola. Sim, isso é Tá. muito fácil. Eu bombei Uhum. 2 anos na escola, né? Repeti. Pessoal, por favor, não riem. Eu já tive muita vergonha disso, hoje eu não tenho mais. Uhum. Eu repeti o primeiro ano, a primeira série, Tá. e, o, e a sexta série. A sexta Uhum. série foi mais por, né, adolescente, mas tava nem aí, nem penso mais que era tanto pelo TDAH. Também, claro, Mas você contribuiu, sabe, mas era, Marcel, que fazendo aqui te cortando um segundinho, a gente que claro. trabalha na escala, em escola, e eu trabalhava com essa faixa etária que era do sexto ano, né, hoje lá para frente. Nesse início do Uhum. Fundamental 2, é muito comum o aluno ter um prejuízo maior, muito maior pedagógico, porque ele sai geralmente de uma polivalente, uma professora só, que dá conta de tudo, e Sim, entra com os especialistas, com vários professores. E para se organizar, principalmente o TDAH, cada 50 minutos
troca de professor, troca de material, troca de aula, aí aparece a Isso era muito dificuldade bem difícil. evidente. Então a gente cansou Isso de era. encaminhar para diagnóstico quando eu estava na escola, trabalhando em escola, porque Aham, era bem no Fundamental 2 que as coisas apareciam, né? Que acabava aham. tendo aqui. Marcel, É, ó, mais um comentário aqui, te interrompendo mais uma vez, é que o claro. pessoal tá falando um monte, né? Não para de participar. A Miles entrou. E a Miles falou que se Olá, identifica com Miles. você, falando eu também sou TDAH, né? Mais com a desorganização. Ela falou eu também. E a Aham. Sil comentou que a gente tem vários TDAHs. É verdade. A gente tem lá no espaço também É, profissionais, é, né? é engraçado que parece que a gente se agrupa. Imanta, né? Imã, mas pessoas, É, né, é. maravilhosamente bem trabalhando com a gente. Vamos lá. Aham. E aí, na E escola, aí, principalmente, você sentia essa era, dificuldade? era isso, eu tive muita dificuldade. Tudo bem, assim, eu saí de uma pré-escola muito fraca, é verdade, e fui para uma escola particular, né, que era de freiras, que era o Instituto São Pio X, lá em Osasco, né? E Tá. para mim aquilo foi um baque muito grande. Uhum. É, e aí, a partir daí, começa vários outros problemas, assim, além da questão da aprendizagem, principalmente com matemática, com a parte de organização de ideias, né? Então, para escrever, para pôr no papel as coisas, Uhum. essa coisa da organização do material, tudo. Sempre tive muita dificuldade de motricidade fina, então, para mim, era sempre. Minha letra é um garrancho até hoje, né? Tá. É, sempre foi. Então era difícil para eu fazer as coisas manualmente, escrever, era mais lento, me desatentava demais. Uhum. Lembro de professores sempre, Marcel, acorda, não sei o quê. Uhum. E outra coisa que marca muito, né? Porque começa as comparações com os outros, né? Sim. E minha irmã mais velha, minha irmã sempre foi muito ágil, muito esperta, né? Muito inteligente. Tá. É, ela estava nessa mesma escola do que eu, né? Uhum. E nunca repetiu, não sei o quê. E os professores Comparar. comparavam muito, né? Então, Uhum. principalmente os de matemática, os de física depois, mais para Sua frente, irmã né? vai Era, bem, era bem Marcel. O que complicado. acontece? Ficavam aí, Aham. Porque tá. sua irmã, né, nem não dá trabalho, sua irmã, né, super inteligente, né, e você Uhum. não, você é lerdo, meio burrinho e tal. Era Olha, por aí o como a nível da gente coisa, né? falha, né? Como a gente falha trabalhando em escola como professor, muitas vezes essas, até como pais, né? A gente tem que cuidar disso. É, Essa comparação acaba afetando hoje, nós sabemos aí o quanto na autoestima, né? E quanto isso aí prejudica, né? com certeza. Sim, sim. E foi indo por aí. Todos os anos eu passei por meio de recuperação, como é que Conselho, chamava? conselho de Conselho de classe? classe. Aham. Sim, Então, sim. eu acho que teve um ano durante o período escolar, eu acho que teve um ano apenas que eu passei direto, não lembro nem qual ano foi. Uhum, Era, uhum. foi uma surpresa, assim, Uma né? conquista. Aham, Uma aham. conquista. Tá. Sim, e uma surpresa. Até pra mim eu fiquei, nossa, como assim, né? Não Mas estou foi. acostumada com isso. Mas, Aham, Marcel, e na adolescência? A gente já sabe que adolescente, né, já é um momento de formação da identidade, já tem, é onde aparecem os bullying que mais afetam a autoestima, né? Não que aparece bullying só na adolescência. Eu digo afetar aham. mesmo e mexer bastante com o adolescente que já está no momento instável, né, de uma série de coisas em formação. E aí, juntando as características normais, né, da adolescência, perfil adolescente, com as características do TDAH. E aí, como é que foi essa adolescência aí? O Aham. que você pode trazer? É, às vezes até eu tenho dificuldade de pensar o que que era uma característica, né, o que que era da minha adolescência, o que é da adolescência normal, né, o que é esperado para adolescência, Aham, e o que tinha mais a ver com o TDAH. Porque, de novo, né, meu TDAH sempre foi mais o TDA, né, que era a questão da uhum, atenção atencional. uhum. Mas eu sou um tanto impulsivo também, sempre fui Ah, em algumas coisas, né? Porque eu sempre fui muito, desculpa a palavra, sempre fui muito bundão para algumas coisas, né? De analisar muito, de pensar, de não ter coragem, mas algumas outras coisas era muito na impulsividade, de fazer aham, alguma besteira sem pensar. aham, E na adolescência isso apareceu mais. Né? Então, na adolescência é aquilo, adolescente a gente quer pertencer a grupos, a gente quer
achar o nosso próprio espaço, a Sim. gente vira um tanto rebelde, né? Todas essas coisas. Uhum. Mas eu continuei tendo os problemas de atenção na escola, em casa, com minha mãe, minha mãe principalmente sempre no meu pé, né? E, aliás, isso é uma coisa que eu não falei. Na minha infância na escola era sempre ficar na mesa horas lá com minha mãe do lado. Vai acabar essa lição ou não vai? Vai acabar essa lição ou não vai, né? Monitorando. Ficava monitorando, ficava às vezes até tarde da noite, né? E não terminava. No fim ela desistia Sim, porque e daí não acabava não terminava. Muitas finalizando. vezes sim. É. Uhum, uhum, Mas aí na adolescência foi isso, né? Assim, hoje eu tento pensar, né, o quanto que foi essa coisa da experimentação, né, de várias coisas, né? Então, a bebida uhum. alcoólica, que na adolescência é muito normal se experimentar, Sim. mas eu penso, hoje eu associo um pouco que a questão do exagero, talvez, né, que eu exagerava bastante, bebida alcoólica, Tá. comecei a dirigir na adolescência, né, e não era que eu era um motorista cuidadoso. Eu já comecei a dirigir já fazendo besteira, de correr. E isso é uma Uhum. coisa que me acompanha muito até hoje, hoje eu estou um pouco mais, hoje eu consigo controlar mais isso. Que é uma Mas antes característica não, do TDAH, como a Silvana está falando aqui, né? do Correr TDAH adulto, riscos, não avaliar isso. muito, né? As Não consequências avaliar de consequências, impulsividade. a, Uhum. da impulsividade. E o TDAH na adolescência, no adulto, tem muito uma característica que às vezes as pessoas levam muito para a questão da moral, né? Da pessoa não ter moral ou de não ter, né? Levam para essa coisa da moralidade, Tá. que é os comportamentos de risco, às vezes quebrar mais regras do que o adolescente normalmente quebra, Uhum. às vezes se envolver em pequenos furtos ou brigas na rua, Tá. brigas, problemas com a autoridade. Eu não cheguei a ter, eu cheguei a ser pego pela polícia várias vezes dirigindo, né? Aham, aham. Mas sempre consegui me livrar de um jeito ou de outro. Nunca, Tá. nunca chegou a dar problema assim para os meus Tinha esse pais na jogo de época, né? cintura. Mas a gente entende hoje que Tinha. é uma questão neuroquímica, né? Neurobiológica, e que a gente tem Sim, sim. essa, Tem um, essa dificuldade tem um de desenvolvimento brecar o atrasado, né? comportamento. É. É, é uma disfunção executiva, né? O TDAH basicamente é um problema de funções executivas, né? Que envolve aí a, a dificuldade de controle dos impulsos, né? Sim. Essa questão atencional, Uhum. o comportamento mais agitado, que aí também entra a questão da impulsividade, Sim. e as questões de não pensar no futuro, né? A gente não consegue olhar muito longe, então a gente. E aí eu falo, a gente, o TDAH, né? A gente tem essa coisa É. do imediatismo, né? E na adolescência isso já é importante para um Junta, adolescente que não tem TDAH, porque isso acontece. Juntando potencializa. tudo, a coisa ficava muito. Era potencializado. Hoje eu consigo identificar bastante coisas. Tá. Marcel, a Silvana estava falando que nós assistimos aqui uma palestra, eu estava junto com ela, eu não lembro se foi no HC, acho Aham, que sim, sobre o risco no trânsito do TDAH aí dirigindo, e a gente viu, assim, essa questão mesmo que você falou, né, de mais desafios, de acaba burlando um pouco mais as coisas, a aham. gente assistiu uma palestra com relação a isso, e a Elaine falou Que lá legal. atrás, que eu não consegui, estou tentando acompanhar os comentários, tá, mas às vezes a gente não consegue quando o povo participa muito aí, né? É Aham. muito bom, mas eu não consigo acompanhar Eu, tudo. E a Elaine eu vou colocou. tentar ficar um pouquinho de olho, porque eu também não estou acompanhando muito, porque eu tenho que Fique, fazer uma coisa de cada vez. fique tranquilo. Senão eu me perco. Pode deixar. O pessoal sabe que às vezes a gente não consegue ler tudo de todo mundo, não tem problema, pode deixar que eu vou vendo aqui. Mas a Elaine compartilhou que ela também sofreu isso com o filho dela, voltando no que você falou lá atrás, na escola, de comparação dos professores. O filho Aham. dela tem dislexia, né? Acho que com TDAH, pelo que ela Tá, que colocou, é uma e ficavam comorbidade comum. comparando, né? O irmão com o outro também, ou falando. É isso. A gente, infelizmente, vê que É acontece, difícil. né? Também, ó, eu não sei quem é a Cristina Vital e tá falando, acho que eu sou Vital. TDAH também, né? Mas enfim, Marcel, para a gente ir para pós-diagnóstico aí, que a gente já está com meia hora de live, não parece, mas já passou meia hora. Nossa, já. É uma É. coisa que a gente fica com gostinho sempre de tipo, tá faltando, né? Mas enfim, Legal, fica para próximo o que não der para falar hoje. verdade, verdade. Como foi receber o diagnóstico? Você já falou qual foi o ponto decisivo, o que fez você buscar, que foi essa intervenção dessa, Aham, né, professora, aham. né, na neuro?
Acho que Agora, como foi receber isso aí e se conectar? Você já tinha uma desconfiança? Foi confortável, não foi? Você falou um pouquinho tá, no começo, mas para ficar claro aí para o tá. pessoal da importância. Eu acho que deixa eu falar um pouquinho, né? Acho que vindo para o mundo adulto, para a vida adulta, né? Como é Aham. que acho que para chegar na questão do diagnóstico, né? Uhum. Porque, enfim, na infância, adolescência, era assim e tal, tive as dificuldades. Eu lembro que eu saí do colégio achando que eu não ia nunca na vida conseguir, talvez, entrar numa faculdade, né? Uhum. E depois que eu entrei, eu achava que eu não ia conseguir terminar a faculdade, né? Tá, tá. Foi um período de muita exigência, né? É, eu achava que eu não ia conseguir entrar porque para mim fazer redação era muito difícil. Organizar as ideias, eu conseguia pensar nas coisas, vinha na cabeça, mas organizar, pôr no papel era horrível, né? Tá. Mas no final, quando eu fazia, geralmente minhas redações eram boas até. A Só que eu Miris acabou levava de horas falar, a para Miris e a fazer. Sil falaram que nós temos tudo isso, mas somos mais criativos, e isso é muito comum também no TDAH. Você falou, ó, a redação saía boa, o produto saía bom, mas a É, organização das ideias para o papel que era eu, dificuldade. eu particularmente, não é que eu vou discordar delas, mas eu tenho umas dúvidas sobre essa coisa de. Porque parece que fala assim, não, todo TDAH é mais criativo. Eu não sei, de verdade, assim, eu fico me questionando isso, mas conheço muitos que são, realmente que são. Mas se Tá. pensar por aí, quando minhas redações saíam boas, então, né, de repente, Mas a sim. questão de Né? habilidade, a gente Mas, acaba focando naquilo que nos dá mais retorno, né, Marcel? Se a gente comparar o que é, você é, falou agora, para o pessoal até ver se concorda aí, quando a gente tem várias matérias na escola, né? Aquela que a gente é, se identifica, a gente se dedica mais, a né? A gente gente vai vai mais, é melhor. isso, é. Talvez seja isso, TDAH na organização, né? Na atenção, no colocar no papel, organizar ideias e colocar no papel, isso é mais difícil. Então eu vou Sim, criar, vou sim. fazer aquilo que eu tenho mais Eu ia facilidade. muito bem em história, eu ia muito bem em Olha geografia, lá. Uhum, ia uhum. muito bem em inglês, Agora, a matemática né? sai do meu calo, né? Sai do meu Matemática, pé. física, química, Exatas, né? É, até hoje, né? É complicado. sim. Mas aí, na faculdade também, né? A faculdade exigiu muito de mim, né? Assim, eu realmente eu achava que eu não ia terminar, porque Aham, começou a vir muita exigência, mais do que eu tinha no colégio, né? aham. Então, muito mais matérias, né? Muito mais leitura. E eu gostava de ler, eu já lia bastante já na adolescência, mas sempre demorei muito para terminar um livro, né? Muito mais do que outras pessoas terminavam, né? Que é o Uhum, ler, chegava lá no final, putz, deixa eu voltar aqui de novo, né? E indo. uhum, uhum, uhum. E aí na faculdade isso pegou muito, né? Tá. E a questão de lidar com planejamento de estudos, organização de estudo, de aquele monte de aula, eu sempre estar meio perdido, o que, que tem de aula agora, o que, que vai ter amanhã, o que, que tem que ler para amanhã, e aí passar a madrugada lendo, porque eu simplesmente esquecia das coisas. E aí eu Tá. fui começando, hoje eu percebo que eu passei pela faculdade, claro, eu tive duas DPs na faculdade, Aham, aham. uma em estatística. Tem que ter estatística, né? Até na psicologia tem estatística. Pois é, é importante. Hoje, na Sim, neuropsicologia, a gente sabe, vê o tanto que é importante, né? sim. Só que na faculdade eu lembro que eu fui criando estratégias, assim, por conta, né? Então, eu usava muito post-it, eu colava recado em tudo. Você via o meu quarto, meu espelho, o meu carro era cheio de post-it nos espelhos, no para-brisa, em todo lugar tinha post-it com as coisas da faculdade. Porque eu nunca consegui usar uma agenda. Sempre, desde o Aham. colégio, né, a gente tinha obrigação, era obrigado a usar, eu nunca consegui, nunca me adaptei. Até hoje eu tenho dificuldade de Mas é usar a legal agenda. isso, né? Que você usava uma estratégia que te dava conforto, né, e te trazia benefícios. O post-it Por um chamava mais lado, atenção. chamava a atenção, então tentava usar aqueles coloridos, não sei o quê. Só que uma outra coisa que sempre me aconteceu é que quando eu coloco um post-it e fica lá, quando é para coisas que está muito para frente, e isso é muito comum também no TDAH, né? A Aham. gente não olha as coisas para frente, no futuro, a gente olha muito as coisas que estão mais na cara mesmo, as coisas que são mais imediatas. E Uhum. isso, então quando eu tinha lá alguma coisa que era para daqui um mês, por exemplo, aquele post-it se perdia no meio dos outros, né?
Tá. Eu brinco assim, eu coloco um post-it aqui na frente no meu notebook, por exemplo, passa uns dias ali, ele vira parte da paisagem. É Sim. como se ele não tivesse ali. Incorporou. Aham, aham. Incorporou, né? Tá. Então, e aí é uma falha dessa estratégia, que funcionou bem por um tempo, com boa parte, Uhum. mas também em muitos outros momentos se perdia, né? Então, eu tinha que tentar tomar o cuidado de não colocar as coisas que eram muito lá para frente. Ou Uhum. colocava, mas eu tinha que colocar em locais diferentes, né? Uhum. Porque às vezes tirava tudo daqui, também achava que já tinha ido, tirava sem prestar atenção, sem ler com atenção, eu tirava aquilo que ainda precisava ficar lá, né? Então, Aham. mas isso eu já deixava em outro lugar. Então fui criando algumas estratégias que não Uhum. funcionou 100% das vezes, do tempo, mas me ajudou Uhum. muito. Uhum. É, Agora, e depois tive que você suporte teve de a muitos questão. amigos também. Tá. Eu contava muito com um grupo de amigos que me ajudavam muito nisso de me lembrar das coisas. Marcel, lembra que você já fez tal coisa, tem aquilo lá. Né? Eu dei muita sorte de ter colegas, né, que me ajudavam bem nisso. Reforço o que a Mides colocou aqui, Marcel, mediadores externos, ó, super ajudam, E isso né? é. Isso é bem importante que você falou agora, E né? hoje eu ainda tento, viu? Aham, Ainda tento aham. usar, ainda tenho dificuldade. Eu Sim. uso, ainda tenho dificuldade, mas uso. E pede ajuda para os universitários, como a gente brinca, né? Tem coisas que E precisa aí do eu me outro. perdi um pouquinho. Hum, Eu acabei me divagando um pouco, né? Essa é outra característica, né? aham, Mas é para chegar na questão do diagnóstico, né? Do porquê. Então, faculdade, isso, trabalho. Então, aham. quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, aí vem aquele aumento de demanda, mais responsabilidades, mais tarefas cognitivas, que envolviam, né? Demandas cognitivas, lidar com colegas, pacientes, pais, telefonema, relatórios para juiz, relatório para escola, Muita coisa. organização de atendimentos em grupos individuais e lidar com tudo isso também começou a me demandar muito, um gasto de energia muito Sim. grande. E tinha momentos que eu achava que eu não ia dar conta também, porque sempre Uhum. ativa isso, né? Puxa, eu não vou dar conta, não estou conseguindo, Crença da tenho que me, incapacidade, né, Marcel? e isso, tenho que me Aham, organizar, tenho que aprender, tenho que conseguir, e bolhufas, né? aham, aham. E Mas te aí, trouxe um conforto quando você soube do diagnóstico, que era esse o ponto quando que a gente. fechei o diagnóstico, eu falei, Ah, ufa, porque agora eu consigo pensar um pouco mais no que eu tenho que fazer, né, uhum. quais são as estratégias específicas que vão ajudar no TDAH, que ajuda todo mundo, né? Sim, Muita gente que não tem sim, TDAH usa essas estratégias, né? claro. Mas para a gente é muito importante. E a Uhum. questão da medicação, né? Porque eu falei, Tá. poxa, agora eu já sabia do uso das medicações, não sei o que e tal. Aham, Eu lembro de colegas que ofereciam, falavam, meu, experimenta, vê se te ajuda, não sei o que, assim, por conta, né, de dar para mim. Eu falava, aham. não, se eu tiver o diagnóstico, eu tomo, né? Sim, sim. Então foi um alento, assim, né, de falar, bom, agora eu consigo começar a trabalhar isso, né? Uhum, Mas uhum. ainda assim eu passei um bom tempo tomando medicação, mas sem Uhum. fazer terapia, sem fazer nada que desse um outro suporte, Sim, né? sim. Porque na vida pessoal também o TDAH também traz muitos problemas, né? No Uhum. casamento, por Relacionamentos, né? conta nas relações em geral, né? Com Uhum. família em geral, desde criança, né? Até o Que adulto, quem né? convive não entende. Você falou agora há um tempinho, né? A questão moral, tal. Muitas vezes quem está junto nesse convívio mais diário não entende, porque tem algumas Sim, reações assim, né? Mais sim. impulsivas, ou não consegue, ou esquece de É, tudo, ou não se ou organiza. esquece de tudo, né? É. E isso era um problema, né? A minha ex-esposa, ela era uma pessoa muito centrada, muito organizada. Ela tinha sempre tudo muito esquematizado, né? Tá. E eu não conseguia me encaixar nisso, né? E ela muitas vezes esperava isso de mim também, né? Então, e Tá. coisas, né? Marcel, passa no mercado para comprar tal coisa. E não comprava, Esquecia. esquecia, ou ia no mercado, pegava outra coisa que não tinha nada a ver, Uhum. ou então simplesmente esquecia de ir no mercado. Eu Sim. me perco muito com horário, né? Eu tenho muita dificuldade como o TDAH, de Uhum. perceber a passagem do tempo. E aí eu Tá. chegava atrasado em compromissos da gente, ou de outros também.
ela me esperando para jantar e eu chegava atrasado, né? Então não Uhum. cruzava muito. Depois do diagnóstico e tal, ainda passou um tempo até acho que ela começou a fazer terapia por outras questões. Uhum. E aí, na terapia dela, que ela começou a entender um pouco mais, porque ela não acreditava muito que era só por causa do TDAH, que era tudo isso por causa do TDAH. Né? Sim, E aí a sim. psicóloga dela meio que foi ajudando nisso também, né? E aí as coisas ficaram Tá. mais tranquilas. Tá. Marcel, É... a Rosane colocou aqui, diagnóstico não é sentença de morte, é sentença de melhora de vida. Isso é Não, tão importante, porque a isso. gente tinha escola, de novo, né? A Rosane trabalha em escola, e quando eu lembro bem disso, e a Sil também, né? A Miris, acho que todo mundo aí que trabalha direto com educação também, a gente Uhum. às vezes vê resistência quando a gente orienta. Quando eu estava na coordenação pedagógica de uma das escolas que eu trabalhei, a gente orienta pais para ir atrás de um diagnóstico, e eles temem tanto, né? Assim, como que meu filho vai expor, ou quando sabe, já foi lá, fez todo o processo, e como vai trazer isso para a escola, como que meu filho vai se sentir quando souber. Olha, acho que 99,9% quando eu acompanhei casos de ir atrás de diagnóstico e trazer o diagnóstico para o adolescente, que era a faixa etária que eu trabalhava, era um conforto. Era ainda bem que tem Uhum. nome isso aqui que eu tenho. Ainda bem que é Uhum. uma coisa que eu não sou, sei lá, uma pessoa louca, E uma pessoa. Não, tira a tem culpa, nome. né, da gente. Tem um Sim, nome. E sim, não é porque eu sou sim. preguiçoso, não é porque eu sou burro, não é Claro, porque, claro. Né? né? Eu tenho O uma questão, problema é como todo que o mundo tem problema alguma são as questão. mas aí o problema é que fica. A bagagem vem, né? A bagagem emocional, né? De ter Sim, passado por esse tempo, né? Sem entender o que estava acontecendo, das cobranças externas e que vira autocobrança também, né? Que a gente acaba sim, trazendo muito isso, né? com certeza. Ó, Marcel, pessoal, tô desistindo de ler tudo. Tá uma participação tão intensa, o pessoal tá conversando tanto, tá entre eles, e estão adorando aí se identificar e falar dos relatos. Eu não vou Bacana. conseguir acompanhar. E senão também não vou conseguir ver o que a gente tem que seguir aqui. Marcel, então É, assim, hoje vamos entrar no profissional, porque a gente tem menos de 20 minutos. E como é que é atender bom, você já falou a importância do diagnóstico, para você ter o conforto, começou a dar, né, entender a sua história a partir do diagnóstico, né, entender por que aconteceu algumas coisas, né, acho que para quem recebe o diagnóstico, mesmo tenha sido tarde, acredito que você acha que quanto mais cedo melhor, né, para dar conta dessas coisas e aham, tomar medicação e tal. Mas como é atuar? Como que é assim, eu sou um profissional, né, psicólogo hoje, e eu recebo na minha frente e trabalho não só dando diagnóstico, você também é aham, neuropsicólogo, faz diagnósticos, mas também atende. Tem uma pessoa na tua frente lá que tem o mesmo sim. diagnóstico que o seu. Como é que é isso para você? Como que é atender pacientes TDAH com um diagnóstico igual ao seu? Quais vantagens, desvantagens, que impacto é esse? Tá. Que acho que agora a gente entra Já, numa coisa bem tá. especial. Já deixa. Eu já falo, deixa eu só pegar. Eu tô vendo aqui a Milis, né? Ela falou assim: não entendem que as portas dos armários da cozinha podem sim ficar abertas, né? É isso, né? Não Assim, é? fica porta de armário aberta, gaveta, fica luz acesa, fica coisas espalhadas, né? Pela Sim. casa. Eu tenho, eu tenho de um tempo para cá eu comecei a cozinhar mais, né? E aí isso tá um caos, assim, de vez em quando, né? Porque preciso. Eu deixo coisa queimar, esqueço na panela, Tá. esqueço fogão aceso, Uhum. vou lá, acendo e acho que pus a panela e não pus a panela, enfim, né? Um monte de Ó, coisa, tem alguém assim, que acho né? que você conhece, que está entrando como Santa Cerâmica. Eu já fui diagnosticada adulta aos 35 anos. Eu não sei o nome da pessoa porque está entrando com o nome, mas estava dizendo. Eu não sei o nome, mas é professora da minha mãe. Olha Minha lá. mãe faz umas aulas com ela de pintura em cerâmica. Olha, e ela foi com 35 anos, né? Mas e aí, Aham. vamos lá, Marcel. Impacto Vamos lá. atender o pessoal aí com o mesmo diagnóstico que o seu. Tá. Tem algumas questões, né, que eu acho que são interessantes. Quando, quando já vem com diagnóstico de TDAH, é, que é para terapia, por exemplo, ou que é uma avaliação neuropsicológica, né, mas não para fechar o diagnóstico, porque já vem com o diagnóstico mais pronto, né, por outros profissionais. Marcel, a pessoa se chama Agora, Mara, tá? Ela colocou aí, é Mara, Mara. olá, Mara. Mara. Ainda não a conheci pessoalmente. É. É,
Então, quando já vem com o diagnóstico, geralmente rola uma identificação, né? A Uhum. gente acaba se identificando, tal, porque a gente vai vendo no outro aquilo que a gente percebe na gente, né, também, né? Uhum. E eu acho muito engraçado, porque às vezes o paciente começa a falar alguma coisa, eu não consigo me segurar e eu começo a rir, né? Imagino, Porque imagino para você. Você não eu precisa nem de rio, teste para diagnosticar um TDAH. Você não precisa nem aplicar os testes neuropsicológicos, né, pela tua experiência. não, nem isso. E aí eu começo a rir, daí eu falo, puxa, não, desculpa, né? Que eu nem sempre abro, né? Depende do paciente, depende do momento. Sim. Eu abro, falo, não, que eu tenho TDAH também, então, assim, tenho esse tipo de comportamento, já fiz esse tipo de coisa, né? Escapa, assim, tal. Uhum. E na terapia, eu acho que isso, quando feito com cuidado e com objetivo, né? Porque não é simplesmente, eu também tenho TDAH, né? Sim. Acho que isso pode ter algumas funções, né, que é ajudar a pessoa a normalizar, né, a questão, né, então Uhum. assim, do que ela se sente, porque às vezes vem esse peso, puta, eu tenho diagnóstico de TDAH, é uma bosta, né, sou incapaz, nunca vou fazer nada da vida, Sim. né, então assim, às vezes é interessante você falar, olha, Daí a então, pessoa né, olha não e é fala, bem por nossa, aí, mas o meu né, tipo, terapeuta, tô aqui, sou exemplo de que as coisas acontecem, aham, né? Que eu me formei, que eu tô sim, aqui. né, Se eu... com todas as dificuldades que eu tive, né, Uhum. não deu para falar muito de todas elas, porque foram muitas. Aham. Mas estou aqui, né? Tamo, Uhum. a vida tá seguindo, né? Tô trabalhando, tal, né? Fiz 3 pós-graduações, tá, Uhum. tô- as coisas estão acontecendo, né? Então você está E falando que o também às impacto é vezes, positivo, muitas vezes, bem colocado na muitas hora vezes certa, sim, é sim, na hora positivo. certa. E também porque para ajudar o paciente, ajudar a pessoa a enxergar essa questão do TDAH de uma forma um pouco mais leve, né? Sim. Porque a gente, mesmo depois do diagnóstico, muita gente traz isso com um peso muito grande, porque é Uhum. difícil, né? Uhum. Muitas dos problemas do TDAH no adulto gera problema no emprego, gera problemas na relação, Uhum. descontrole financeiro, são muitas coisas que trazem impacto negativo na vida. Uhum. Mas a gente também precisa tentar deixar a coisa um pouco mais leve, Claro, né? claro. Então, isso ajuda, muitas vezes, a ensinar o paciente a rir um pouco também, né? Sim. Quando ele fala alguma coisa que para ele traz aquilo assim com um peso muito grande, eu falo, cara, eu já fiz isso 10 vezes pior e não sei o que tal. Ou então conto uma história minha, né? Alguma coisa assim, para Uhum. ele ver que, ok, né? Mas tudo Uhum. bem passar por isso, né? É, Claro, respeitando a história dele, respeitando Claro. aquela emoção dele, mas tentando trazer isso para esse lado Isso da acontece, leveza, que né? isso acontece e que ele está ali para receber ajuda, Claro. né? Marcel, você sabe que eu vejo isso também, comentei com você quando a gente estava até montando as coisas aí da live, que o fato de eu. Primeiro que eu acho que a TCC, a nossa, né, a abordagem que a gente trabalha, cognitivo comportamental, diferente de outras, cada uma tem os seus méritos, mas a gente tem essa liberdade, obviamente comedida, como você falou, de poder compartilhar experiências Uhum. pessoais com o paciente e tal, e poder O que trazer a e gente trazer. chama de autorrevelação, né? Sim, sim, e isso eu acho que é extremamente produtivo, bem colocado, na hora certa, como você Uhum. disse, volto a repetir, porque eu tive depressão e eu tive pânico, né? Crises de pânico, não cheguei até a síndrome de pânico, mas crises de pânico bem severas. E quando eu recebo um adolescente, principalmente, o adulto, que compartilha, agora a gente está recebendo muito, né, de uns tempos para cá, a gente recebe muito adolescente com crise de ansiedade, que é o pezinho, né, Sim. para ir para lá se não for cuidado. Quando eu falo que eu tive na hora certa lá, quando eu falo, mas eu tive Desculpa. Seu áudio está travado. aí, Não estou conseguindo te ouvir bem. Travou tudo para mim, Lu.
Vamos lá. Voltou. Voltou? Agora parece que sim. É. Beleza. Eu não sei onde parou, onde o pessoal estava escutando aí, Essa mas questão de falar com adolescente, né? Com eu ansiedade e lembro de tal. vários casos aqui, né, de falar, ó, mas você tem crise de ansiedade, você teve isso, mas você sabe o que eu tô sentindo? Porque daí a pessoa Aham. começa a descrever, né, essa coisa no peito e sobe uma bolha, e eu começo a, geralmente, completar o sintoma. E daí olha pra você e fala assim, nossa, mas como assim? Né, tá acontecendo isso que a terapeuta está repetindo, né? Então acho que às vezes muitas vezes traz conforto, sim. Eu saí, o Sim, pessoal não sim, tá. é. Eu tô travada? Tava, agora voltou. Agora voltou? Voltou? Sim, sim, já Então tá tá. normal já. Tá? Então acho que tá. Deixa eu, Vai lá, Marcel. deixa eu falar. A minha terapeuta, que você conhece, eu não vou dizer o nome dela aqui, mas você conhece, Sim, que sim. foi professora da gente lá no Veda, né? Ela tem Aham. TDAH. Né? E a Ah. pessoa que me indicou, que foi também a Marcela lá do Veda, Que foi a minha já me terapeuta? indicou ela justa. Ah, Que é é minha... mesmo? Olha só. é. A minha é a Pat Becker. Sim. Ela, a Marcela me indicou a Pat Becker justamente por isso, porque eu pedi a indicação, falei, poxa, eu queria tratar um pouco disso, que eu só tomo remédio, eu quero. Aham. Aliás, isso é um outro ponto que a gente nem entrou, né, sobre a questão da medicação, mas tudo bem. Eu Sim. acho que nem vai dar tempo. Não vai, a gente vai parar na E a- metade. Vamos ter que fazer outra live, porque tá um sucesso aqui. A gente Beleza, tá com menos de 10 minutos. Vamos lá. tá bom. E a Paty, ela tem TDAH, né? E é muito engraçado. Hoje isso não acontece mais, mas teve algumas vezes que acontecia, por exemplo, de, de eu chegar no consultório dela, né? E chegar lá, a porta tá fechada, né? E eu, ué, né? Ah. Aí, e aí eu sou um pouco catastrófico, né? Eu já fico falando, meu Deus, o que aconteceu com a Patrícia, né? Aí depois até eu lembrar, não, puxa, ela vai ver, ela precisou desmarcar e esqueceu de me falar, né? Tá, E tá. já aconteceu isso uma vez ou outra. Então já aconteceu da gente ter sessão, eu ficar esperando, que nem agora, por conta, a gente tá online, né? Eu ficar Uhum. esperando ela me ligar e nada dela me ligar, né? E eu, Paty, e aí? Dela, ai, Marcel, esqueci de te avisar que essa semana eu não ia atender, né? Olha. É, E um mas entende o assim, outro, né? né? Isso é. E um E entende super o de outro. boa, né? Eu super tranquilo. Uhum. Sabe, e isso me ajudou, depois que eu recebi o diagnóstico, isso me ajudou muito a entender minha irmã mais nova. Porque minha Tá. irmã mais nova, hoje a gente sabe que ela tem TDAH, né? Aham. Mas eu acho que ela está num nível mais hard do que eu, assim, na questão da desatenção, né? Tá. Muito desligada, não sei o quê, me irritava profundamente em muitos aspectos. E Uhum. olha que só, né? Eu ficava muito bravo com muita coisa que eu achava que era ela que não se importava, que não dava importância para determinadas coisas e não sei o que e tal. Uhum. Mas depois que eu recebi o diagnóstico, e aí eu fui estudar mais ainda a respeito, né? E comecei a atender pessoas tal, Uhum. também, que eu falei, puxa vida, né? Olha só. Aí eu fui conversando com ela pra. E aí ela foi fazer também, né? Avaliação, tal, não sei o quê. E aí falei lá, vai, eu acho que é, né? Uhum. E realmente, Chegou né? ao Ela tem diagnóstico. TDAH, chegou a fazer o tratamento medicamentoso um tempo, resolveu não fazer mais, porque ela Uhum. não gosta muito dessas questões de medicação, usar medicação. Mas e aí isso me ajudou muito a compreendê-la melhor também. Marcelo, você E falou aí uma eu coisa compreendo tão muito. importante, eu te interrompendo também de novo, mas assim, é Toda, uma coisa imagina. tão importante que assim, como é importante estudar, ir atrás, conhecimento, para você entender o outro, né? Tanto o pessoal que É, trabalha em escola, como pais, para a gente sim, quebrar paradigma, né? Quebrar isso. Eu acho paradigma, que isso é importante. uhum, informação, né? A gente precisa ter A informação, né? informação. Então, assim, quando a gente tem o diagnóstico, né, quem está do nosso lado tem que também ter acesso à informação, né? Sejam Sim. os pais, sejam os professores, sejam nossos cônjuges, Senão você os amigos rotula, também. né? Você É, rotula, né? Falar, acho que você falou coisas assim tão significativas, o pessoal tá falando que quer mais live, tá? É, opa, tão significativas do tipo pensar que é imoral, que não tem valores, ou que não tem, uhum, né? Pelo desconhecimento da situação e das características, a gente rotula,
né? A gente Rotula acaba... demais. E aí, como traz conforto tudo isso? Uhum. Marcel, a E gente a tem gente 5 mesmo se minutinhos. autorrotula, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não me deu Tá, nenhum. Nós temos 5 minutinhos, então eu vou pedir para tá. você. Ó, a Rosane está falando que conhecimento é poder. Com certeza, é Sim. poder, tanta coisa, é poder compreender, é poder, né, para agir melhor. Bom, um monte de gente aqui O, falando, ó. Mas, o João, o João Borges aqui falou, então é genético, né? Também tem um sim, é meu componente pai. Isso aí genético, é meu João. pai. É ele É aí, seu pai? né? Ah, tá. E É. hoje eu tenho certeza que minha mãe tem TDAH também. Sim, Desatenta, olha, principalmente também. olha que. É, ela nunca Mas foi fazer uma avaliação, acho que nem é o caso, né? pelas Mas eu tenho certeza que ela características. é. Sim. Aham. Marcel, eu vou pedir, eu já agradecer a tua participação, porque eu vou deixar você finalizar falando o que você acha que é essencial, fechando isso. Faltaram vários itens, mas que bom. A Aham. gente não A achou que ia gente ficar tanto retoma. com gostinho de quero mais, mas assim, ó, o Van que tá aí, que entrou na live, que é o meu super cabelo novo, que eu até Olha postei só. essa mágica aí que ele fez, que legal. Mas, aqui, ó, muito da ajuda, olha, falando um monte de coisa. Gente, quem quiser nos procurar, eu sou psicóloga, Marcelo é psicólogo, somos terapeutas cognitivo-comportamental, ambos trabalhamos no Espaço Ser com o maior prazer, né? E acho que a função dessa live era trazer, compartilhar, sensibilizar todo mundo. E assim, super Aham. agradeço você ter aceitado esse desafio de participar aí de live e, Uh, né, É. fazer isso aí tudo acontecer e quanto agregou para as pessoas. Deixo com você, Marcelo, porque senão eles vão Aham. nos derrubar. Acho que 1 minuto para você falar e finalizar, porque senão a Tá. live cai sem a gente querer. Vamos Puxa, lá. deixa eu só falar. Alonso, se eu não me engano, eu vi passando ali rapidinho. É, Isso, Silvana já respondeu, hein, para ele entrar em contato com o Espaço Ser. Ele é de Santos, né? acho Mas que é eu ela. acho que. Alonso, Valéria. É Valéria, acho que é Valéria Ah, Alonso. tá. Tá. É de Santos, mas pode entrar em contato com a gente, A comigo gente está também, né? Eu online, atendendo conheço online. pessoas de Santos também, né? Se você Sim, precisar de ajuda lá, tá? claro, Bom, claro. gente, acho que é isso. Primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Desculpem por semana passada a gente não ter feito, né? Estava com umas questões de saúde. Hum, Falar de TDAH é uma das coisas que eu mais gosto, né? Não é à toa. E acho muito importante isso. O TDAH no adulto tem muitas formas de receber ajuda, né? As pessoas com sim, TDAH. sim, E acho que precisa buscar ajuda, precisa buscar terapia, precisa buscar pelas avaliações, mas entender que também dentro do TDAH, assim como dentro de qualquer outro problema de transtorno do neurodesenvolvimento, né, uhum, ou depressão, ansiedade, tem, tem formas de sim, receber sim. ajuda e de ter uma vida Qualidade de vida minimamente tranquila, muito uma boa. qualidade de vida boa, uma vida normal, vamos dizer assim, né? A gente vai Sim, sim. criando as habilidades que precisa, ri um Para pouquinho toda e das coisas. qualquer característica, perfil que Isso. todos nós temos. Marcel vai cortar. Super Isso. Então obrigada. tá. Super, vamos fazer outra. Já estamos prometendo aqui que a gente faz fase 2, tá? Boa Prometemos. noite, gente. A gente Obrigada, vai ficar combina. gravado. Super obrigada. Até, Marcel. Beijo, Obrigada, gente. beijão. Obrigado, Até. gente. Tchau, tchau. Até.